Olá você que está assistindo a este vídeo, como vai? Seja muito bem-vindo ao canal Leitura em Imagem e eu me chamo Rafael Solon. Após esse período de hiato que eu tive de 15 dias, eu decidi trazer para vocês mais um vídeo falando sobre quadrinhos. Dessa vez, nós vamos bater um papo sobre o Mago Supremo da Marvel. Nada mais nada menos do que o Dr. Stephen Strange, mais conhecido como Doutor Estranho. E vamos falar de uma das HQs mais memoráveis que eu pude ler do personagem, que é Shambhala. Antes de começarmos a falar sobre este assunto, eu vou pedir para que vocês que curtam este vídeo, cliquem no sininho para receberem novas notificações após um novo vídeo ser colocado aqui no canal e que também se inscrevam. Assim, vocês vão estar cientes quando eu colocar novos materiais falando sobre cinema, quadrinhos e literatura aqui no canal. E também eu vou lançar um desafio para vocês. Quem venceria uma luta entre dois magos poderosos do universo da Marvel e da DC? A batalha é: quem venceria? O Doutor Estranho ou o nosso querido John Constantine das HQs Hellblazer? Essa seria uma batalha muito boa de ser vista, então escrevam aí nos comentários qual desses dois iriam vencer uma batalha de magia, na opinião de vocês. Então, vamos falar sobre Shambhala. Shambhala é uma HQ muito boa porque ela fala sobre uma jornada transcendental que está acontecendo na consciência do Doutor Estranho. Lembrando que o Dr. Stephen Strange foi criado pelo Stan Lee e as ilustrações foram feitas pelo Steve Ditko, o mesmo ilustrador do Homem-Aranha. E é muito engraçado porque o Dr. Stephen Strange, ele é um personagem que a premissa dele parece ser muito simples, mas a mensagem que ele quer trazer para os leitores é bastante referencial, porque é a história de um homem ególatra, né? Uma pessoa muito egocêntrica, e por ser um médico cheio de sua pompa, cheio dos seus valores ocidentais, dos seus títulos, ele termina perdendo a possibilidade de continuar a trabalhar como um cirurgião após um acidente que acontece com as suas mãos. Algo que nós vimos muito no filme Doutor Estranho, que já foi adaptado, né, para o cinema. E é engraçado porque essa mensagem do homem ocidental egocêntrico, que ele termina tendo que fazer uma jornada de descoberta dentro de si mesmo e vai procurar práticas da filosofia oriental para curar as suas mãos, e aos poucos ele vai percebendo que o problema não estava nas mãos e sim estava dentro de si mesmo, é algo fascinante. A HQ Shambhala, no caso, ela fala muito bem isso já nas primeiras páginas, o quanto o Doutor Estranho, ele mostra o quanto ele foi grato aos ensinamentos do Ancião, porque foi através do Ancião que ele se libertou das ilusões que ele estava criando dentro da sua própria mente. E ele fala que o Ancião transformou um animal em um homem. Ele deixa isso muito claro já nas primeiras páginas da HQ, mostrando que ele teve um processo de transição da própria mente. Ele saiu de um estado ególatra para um estado de uma pessoa liberta do seu egoísmo, liberta do seu egocentrismo, liberto das próprias ilusões e das próprias concepções que ele tinha sobre si mesmo. O que eu acho muito legal é que essa HQ Shambhala, ela faz um paralelo muito significativo com as tradições dos textos em sânscritos da mitologia hindu e também das tradições religiosas do budismo. É muito engraçado porque em certos momentos a HQ ela cita o Krishna. Krishna, que é conhecido como o Avatar de Vishnu. Lembrando que na mitologia hindu nós temos as três manifestações que representam o Criador, aquele que cuida e aquele que destrói, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Então, Krishna, que é muito presente num texto que é muito famoso, conhecido como o Bhagavad Gita, ele é citado na HQ Shambhala em momentos específicos, quando ele vai falar sobre iluminação, sobre o despertar. É uma coisa muito legal. Sem falar que essa HQ também faz uma menção a um outro conceito muito interessante, que é Maya, que na HQ cita como a rainha da ilusão, ou Mara, que representa a tentação, o desejo. Mas é muito interessante porque nas tradições
filosóficas do Oriente, especialmente quando nós vamos a fundo nas tradições do pensamento do budismo, o conceito de Buda representa basicamente despertar, iluminação. É quando você desperta do sono, das ilusões que você estava tendo através de construções que foram atribuídas durante toda a sua vida. Essa parte do construto. E a construção, ela é parte da ilusão, as ilusões de Mara. Ou seja, o conceito Buda é despertar, enquanto que o oposto seria Mara, ilusão. Então é muito interessante porque é exatamente sobre isso que a HQ Shambhala fala. E nós vemos um claro paralelo da figura do Doutor Estranho com o despertar para a iluminação que foi feito nas tradições do budismo, através da narrativa sobre o Shakyamuni Buda, mais conhecido como o Shakyamuni Siddhartha. Então é muito interessante porque nós pegamos o Doutor Estranho fazendo uma jornada interna quando ele descobre um artefato místico que foi entregue para ele, um presente do seu falecido ancião, em que era um espelho. E através desse espelho, ele tem que lidar com as próprias concepções que ele tem a respeito de si mesmo, que é muito o que a HQ Shambhala fala, de fato. É como se ele estivesse lutando contra os 5 agregados que são parte das características que fazem com que a mente ela termine sabotando a si mesmo, que é forma, percepção, sensação, consciência, e tem as percepções mentais, são chamados de os 5 agregados, que quando eles são superados, você está a meio passo do caminho para o despertar nas tradições da filosofia budista. É claro que nós também temos menções a Brahma, como eu já falei, ao Krishna. Isso já vem das tradições mais hindus. Então, como eu estou falando para vocês, essa HQ Shambhala, ela faz altas referências do quanto o Doutor Estranho, ele foi muito pautado, né? O personagem foi muito pautado na visão a respeito da realidade através da filosofia oriental. E eu acredito que isso seja muito significativo, porque de fato, como eu já falei anteriormente, nós estamos acompanhando a história de um homem que ele, de uma certa forma, ele era uma pessoa perdida na vida, não sabia o que estava fazendo, e ele descobriu um novo caminho que fez ele tornar-se um mago supremo. Assim como nas tradições budistas, o Buda é um conceito que envolve despertar, não é um nome. Muitas pessoas confundem essa questão. É claro que o fundador, sim, o fundador do budismo, ele tinha um nome, mas a partir do momento que ele torna-se o conceito do desperto, do iluminado, ele abandona o seu nome de batismo e se torna o desperto. Então, todos têm o potencial de se tornarem iluminados e despertos, mas nem todo mundo pode alcançar a iluminação de acordo com as tradições do budismo. E a história do Doutor Estranho é essa. É a história do homem que abandonou o seu ego, a sua parte ególatra, os seus rótulos, a sua identidade como médico, para se transformar num personagem que se doa, que se sacrifica, que tem compaixão. Algo que eu gostaria até de ver muito mais nos filmes da Marvel, o Doutor Estranho mais com esse aspecto da autocompaixão. Às vezes é porque a gente só viu muito ele no primeiro filme e nos filmes seguintes em que ele fez participações, mas eu acredito que ele vai ter uma fase muito mais de iluminação a respeito das suas ações, do papel de suas ações como o Mago Supremo. E mais uma vez, Mago Supremo é um título, é um conceito, e não precisa necessariamente envolver o nome Doutor Estranho. Logo, nós podemos realmente ver o quanto essa HQ ela faz muitas referências realmente à figura religiosa do Shakyamuni Buda, com um paralelo com o Mago Supremo da Marvel. E lembrando que nessa história ele vai ter que lidar com as próprias percepções sensoriais que ele tem de si mesmo. Então, em muitos momentos dessa HQ, ele vai ter que lidar com o medo da morte. Ele também vai ter que lidar com as questões do tempo, do envelhecimento, né, da matéria, e ele também vai ter que lidar com a luxúria. Tem uma parte nessa HQ que é sensacional, que ele vai ter que lidar com as percepções dos prazeres carnais.
Então, para o Doutor Estranho chegar até Shambhala, que é a premissa da HQ, ele vai ter que encontrar os Lordes de Shambhala neste reino. Mas para ele chegar até Shambhala, ele tem que primeiro superar as ilusões da consciência dele, né? Da percepção, sensação, e ele vai ter que superar as percepções da consciência dele para ele conseguir chegar até Shambhala. Shambhala, para aqueles que não conhecem, é uma referência também às tradições hindus sobre Shangri-La. Shangri-La é descrito exatamente como um paraíso que está fora dos aspectos terrenos, é um estado da mente pura, e é por isso que o Doutor Estranho ele faz muito essa jornada de transcender os próprios ensinamentos que ele teve quando ele era um médico e quando ele passou a tornar-se uma pessoa muito mais sábia, muito mais compassiva, muito mais respeitosa, uma pessoa controlada, porque é isso que o Doutor Estranho ele passou a ser, uma pessoa que ele tem controle sobre si mesmo, através e é claro que a HQ cita os seus feitiços, o olho de Agamotto, o terceiro olho. Ele faz realmente um misto sobre a Era de Prata do Doutor Estranho, né? O aspecto místico do personagem quando ele foi criado, além de fazer um paralelo com as tradições filosóficas orientais como parte da construção deste personagem. Então, a minha dica para vocês, pessoal, é que como vocês estão se preparando para assistir o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eu recomendo muito a leitura de Shambhala para vocês. É um HQ excepcional, de fato. Então, fica a dica para vocês de leitura de Shambhala. É um HQ que foge muito da fórmula de ação da Marvel. Ela é uma HQ muito mais reflexiva, muito mais introspectiva. Ela é muito mais focada em textos falando sobre a jornada de transformação do Doutor Estranho, e é muito focado numa jornada interna dele para ele encontrar este aspecto iluminado e este aspecto simbólico que é o Shambhala, a Shangri-La, o paraíso, a ideia de que não existem coisas separadas, que tudo está conectado, a ideia do todo, o todo como parte da existência. Então é como se o Doutor Estranho estivesse tentando encontrar esse todo, que é muito simbólico o que a HQ fala, através de um processo interno. É como se ele estivesse mergulhando dentro de si mesmo para enfrentar as próprias ilusões que ele foi adquirindo no decorrer de sua vida. É maravilhoso, maravilhoso. O Shambhala para mim é excepcional. Fica a dica para vocês lerem. E para aqueles que vão assistir o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, também acho muito importante fazer aquele processo de... É sempre bom assistir o primeiro filme. O primeiro filme ele dá uma base muito sólida a respeito da origem do personagem, porque eu acredito que muita coisa sobre a origem dele pode até voltar nesse filme. Lembrando que assim que possível, quando eu puder assisti-lo, eu vou fazer uma análise crítica sem spoilers e com spoilers a respeito do filme, porque também eu estou muito empolgado. É um personagem que eu gosto muito. Eu diria que dos personagens da Marvel, eu poderia citar Doutor Estranho, Demolidor e Homem-Aranha como meus favoritos. É a minha tríade favorita, são os personagens mais simbólicos para mim da Marvel. Bom, gente, eu depois quero ouvir aqui nos comentários o que é que vocês acharam da HQ Shambhala. Falem a opinião de vocês sobre o material e que também vamos fazer esse desafio, né? Quem venceria uma luta, se seria o Doutor Estranho ou o John Constantine. Eu adoraria ver essa luta acontecer. E lembrando que agora o conteúdo aqui do canal Leitura e Imagem está sendo quinzenal, ok? Então, muito em breve eu vou trazer no próximo vídeo uma análise do filme. Provavelmente, porque ele está muito próximo. Já vai ser o próximo tema do canal. Um forte abraço a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!